é a área da construção civil. E sim, pessoal, por mais que muitos de vocês talvez imaginem que isso é um caminho muito longe, muito distante ainda para quem está começando, eu falo aqui por experiência própria que talvez não. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero decorar toda essa parede aqui com pastilhas de vidro. A peça para construção civil que eu falo é pastilhinhas de vidro, seja quadradinha, retangular, em casos mais extremos, redondos ou hexagonais, enfim. Vamos supor que eu quero decorar essa parede com pastilhinhas. Então eu tenho que comprar essa pastilha. Se eu não sei fazer, eu tenho que comprar. Eu vou então em lojas de construções, que lá já tem algumas pastilhas meio que padrão, porém se eu quero algo mais à minha cara, eu tenho que encomendar. Eu tenho que fazer uma encomenda. Se eu chego na casa de construção e vejo que não tem pastilha para mim comprar, que me agrade visualmente, eu tenho que encomendar. E de quem que eu encomendo? Direto com o fabricante. E se você é esse fabricante, você vai acabar ganhando o cliente. Se você executar um bom trabalho, o cliente vai sim te recomendar para outra pessoa, que te recomenda para outra pessoa, e aí você vai começar a ganhar bastante visibilidade. Dessa forma, você também pode atuar dentro da área da construção civil em criação de peças, onde você vai adicionar cores sólidas, ou seja, pastilhinhas onde você vai colocar, sei lá, azul, verde ou, sei lá, vermelho, somente uma cor na pastilha. Ou você pode utilizar o mesmo exemplo que eu falei anteriormente sobre um público mais selecionado e criar uma arte, literalmente um painel. Então, por exemplo, o arte que eu falo, vamos supor, aqui eu tenho essa máscara, porém, se eu fosse fazer essa máscara aqui na parede, feita de pastilhinhas de vidro, eu consigo facilmente replicar o que está aqui para cá. Porém, aqui vai ter muito mais visibilidade, visto que a parede é bem maior. Então, traz esse exemplo que eu estou citando aqui para você de forma bem simples. Eu estou procurando resumir tudo aqui que eu estou falando para que o vídeo não fique muito longo. Então, pega esse exemplo aqui que eu falei para você e dá uma olhadinha só nesse pequeno vídeo. E é exatamente disso que eu estou falando. Esse daí é um painel de 53 metros quadrados, onde eu criei ele, não somente eu, mas eu e mais uma equipe criamos ele através da transformação da garrafa de vidro em pastilhinhas para a construção civil. E pegando ele também como exemplo, esse é o exemplo de algo que eu fiz para um público mais subnichado. Por quê? Porque nessas pastilhinhas não tem cores sólidas. É exatamente esse o exemplo que eu estou querendo trazer aqui para você, algo diferente. Como vocês podem ver, esse daí é um painel feito totalmente de pastilha de vidro, onde eu utilizei mais de 5.000 garrafas, criando mais de 28.000 pastilhas para criar esse painel. Esse painel, pegando aqui como exemplo os públicos mais nichados, por conta dessa arte, foi um painel encomendado, onde o meu objetivo era retratar uma imagem personalizada nesse mural. Dessa forma, eu pude cobrar mais e pude criar algo diferente e exclusivo. E se a gente pegar a título de comparação, um painel inteiro, vamos supor aqui que eu tenho um muro inteiro feito com pastilhinhas também de vidro, só que com cores sólidas. Aquela brincadeira que o pessoal geralmente faz de tons de azul, tons de vermelho, tons de cinza. Somente pastilhinhas pintadas 100% de uma única cor, onde a pessoa que vai estar organizando lá o painel vai brincando com a organização dela. E essa é uma forma em que a pastilha é pintada de uma cor sólida. Agora, pegando esse mesmo mural e criando uma arte personalizada nele, concorda que existe bem mais valor agregado, tanto para quem faz, que vai ganhar muito mais visibilidade com o trabalho que está realizando, quanto para quem adquire. Por quê? Se eu, Evandrinho, sou o cliente e
encomendo um painel, algo personalizado para mim, é claro que eu vou dar uma ideia ou vou dar minha opinião sobre aquilo que eu pretendo colocar na minha parede. Dessa forma, eu fazendo isso, encomendando esse tipo de material, eu, Evandro, vou estar disposto, ou pelo menos eu acredito que as pessoas que encomendam esse tipo de arte devem pensar dessa forma, eu vou estar disposto a pagar mais por aquilo que vai ser único para mim, que só vai existir no meu mundo, assim como vocês podem ver aqui nessa imagem. E aqui a gente entra na nossa quarta maneira de como que você pode ganhar dinheiro com a garrafa de vidro. Porque vendo que você já é um artesão, aqui eu já estou falando para quem já está dando os primeiros passos ou já está imerso aqui na vidrofusão. Vendo que você já é um artesão, que já está começando a produzir seus próprios trabalhos, você acaba se tornando meio que uma referência, a princípio, para as pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, quando eu, Evandrinho, comecei na vidrofusão, eu já, de imediato, quando eu vi que no mercado existia uma carência muito grande de trabalhos legais, na minha opinião, feitos com garrafa de vidro, eu comecei a meio que deixar o vidro plano de canto e focar somente na garrafa de vidro. Dessa forma, eu comecei a recolher esse tipo de material da rua e algumas pessoas, nós temos um mosquitinho aqui porque a janela está aberta, e algumas pessoas na rua, os mais curiosos, vinham até mim e às vezes perguntavam por que eu estava recolhendo aquele material. Então eu explicava qual que era o meu trabalho e muitos deles, mesmo não entendendo, algumas vezes juntavam esse material para mim. E assim que eu comecei a mostrar de fato o que eu estava fazendo com a garrafa de vidro para o público, aquele público, a princípio que estava à minha volta, começou a me ver como a pessoa que recolhe a garrafa e transforma em algo interessante. O tempo foi passando, eu fui executando projetos cada vez maiores, eu fui me tornando uma referência cada vez maior para um público que já um público bem maior também, e aí o meu trabalho foi aumentando conforme eu fui produzindo e mostrando o que eu fazia com a garrafa de vidro.